Olá, sejam bem-vindos a essa aula aberta das Crônicas da Guerra Industrial. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre esta guerra que existe no mundo entre indústria, entre países. Para falar desse tema, conto aqui nos estúdios com meu querido amigo Fausto Oliveira, talvez um dos maiores conhecedores dos meandros, da caixa preta desse conflito mundial entre empresas e países, né? Em busca de tecnologias, em busca de domínio de mercados. Né? Não dá para entender o desenvolvimento, a riqueza e pobreza das nações sem entender essa guerra industrial. Então a gente vai dar uma série de aulas aqui para vocês, abertas, sobre esta guerra industrial, e para isso vamos contar com o conhecimento do Fausto Oliveira, aprofundado sobre o que acontece lá dentro das empresas, especialmente das empresas industriais. Né? A história que a gente vai contar aqui para vocês, infelizmente, não é a história do amigo secreto, em que cada país vai ao comércio mundial, leva o seu presentinho, recebe o seu presentinho, e são todos felizes. Né? A história que a gente vai contar para vocês aqui nessas aulas é uma história de muito sangue, muita luta, muitas armas, muito dedo no olho, muita cotovelada, muito soco no estômago, né? Tudo isso no âmbito empresarial competitivo, né? Para a gente não acreditar nessa história da carochinha de que o comércio é algo fair. Claro que todo mundo diz que é fair, ninguém vai falar que é unfair, né? Mas por baixo dos panos ali tem muita sujeira, muita coisa acontecendo que explica a riqueza dos países ricos e a pobreza dos países pobres, no caso o Brasil, né? O Brasil que cada dia mais acredita em Papai Noel e cada dia mais fica para trás nessa guerra industrial e não consegue se desenvolver. Né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Fausto dar umas boas-vindas para todos vocês. Estamos transmitindo essa conversa, essa aula aberta, tanto no meu canal quanto no canal do Fausto. Mas antes de dar o pontapé inicial aqui, eu queria dar as boas-vindas e te passar a palavra, Fausto. Seja muito bem-vindo aqui. Pô, obrigado, Paulo. Então, como o Paulo, né, sempre me apoiou, então ele já deve ter comunicado a vocês várias vezes aqui no canal, né, Paulo Gala Economia e Finanças, né, eu sou o fundador e criador e editor da Revolução Industrial Brasileira, né, e esse nome não nasce à toa. Eu desenvolvi esse projeto, está fazendo 2 anos agora em agosto, em 2019, com a finalidade de propor ao Brasil uma visão um pouco mais realista a respeito dos processos de desenvolvimento industrial. Eu tenho essa bagagem na minha vida profissional porque eu sou um jornalista, me formei jornalista lá no final dos anos 90, né, no século passado, e de lá para cá eu sempre tive um pendor muito grande pelo jornalismo de economia, sempre fui um apaixonado pela economia, gosto, né, do assunto economia, e estudei muito por fora, né, fiz cursinhos de economia, antes do online, né, já existiam cursos, por exemplo, as redações de jornais sempre deram, né, cursos para quem queria se candidatar a ser um repórter de economia, né. E ao longo do tempo, a minha vida profissional acabou me levando para alguma coisa que fora do Brasil se chama jornalismo industrial, né? E aqui a gente tem uma cultura de chamar mais de jornalismo setorial. Acho que são a mesma coisa. São esses veículos de comunicação que levam o profissional a ter uma convivência muito direta com empresas, com associações empresariais, com executivos, né? Então você acaba, dentro dessa carreira, desenvolvendo uma relação muito próxima com, por exemplo, presidentes de grandes empresas multinacionais, executivos, gerentes, distribuidores, todos os players, né, dos setores, do setor que você cobre, né? E eu, no meu caso, acabei tendo o privilégio de ter participado da vida cotidiana de uma variedade de setores, né? Quase todos eles setores industriais, tá? Então, ao longo de muitos anos, aí, toda essa década que terminou agora em 2020, né, eu tive muito próximo de uma série de empresas industriais, a imensa maioria delas grandes corporações multinacionais com sede em países muito ricos e desenvolvidos, né, e durante esse tempo eu acabei tendo uma espécie assim, de aula prática, né, uma grande aula prática sobre o funcionamento dos setores industriais, o funcionamento do desenvolvimento de tecnologias dentro desses setores, dentro dessas empresas, como que empresas industriais hoje são mais do que empresas industriais, se tornaram empresas que são multissetoriais, elas desenvolvem atividades múltiplas dentro delas, né? E como isso, na verdade, me confirmou
exatamente a maneira como o setor que antes era considerado exclusivamente industrial, hoje ele se tornou aquele centro irradiador das inovações, aquele centro irradiador dos projetos de formação de tecnologias e, portanto, de riquezas, né, que se espalham pelos demais setores das economias ricas e desenvolvidas, né? Então, é dessa trajetória que eu retiro a minha experiência para poder falar a respeito das tais guerras industriais, né? Naturalmente, eu também conheci bastante dos setores econômicos, industriais, produtivos, né? Sempre tive conectado com a economia real, tá? Meu trabalho sempre foi de fazer a cobertura, fazer o conhecimento, entrevistar e dar a notícia, etc., da economia real, da economia produtiva, daí, por isso, essa conexão com a indústria, né? Então, eu sempre tive conectado também com o pessoal do Brasil, né? Não foi só de outros países, né? Eu tenho uma vasta experiência com a América Latina, uma experiência consistente com a Europa, Estados Unidos também, uma experiência relativamente boa com indústrias asiáticas também. Mas, claro que dentro do Brasil, por ser brasileiro, por ter estado aqui a maior parte desses anos, não todos, eu acabei conhecendo bastante, né, do panorama industrial brasileiro. E testemunhei bastante aí dessa desindustrialização relativa que o Brasil vivencia desses últimos 30 anos, né? Presenciei como ela acontece, né? Pude ver como profissionais brasileiros foram contratados por multinacionais, projetos brasileiros foram meio que sequestrados por multinacionais, como multinacionais presentes no Brasil avançaram na frente de projetos que vinham sendo desenvolvidos no Brasil e não deixaram, né, acontecer o ganho de mercado de competitividade que determinadas empresas poderiam construir no Brasil. E, cara, uma coisa que eu realmente aprendi e posso compartilhar nesses anos todos de experiência profissional é que, de fato, não existe gente boba, né, no capitalismo contemporâneo. Não existe essa... Existe uma certa noção, né, Paula, de que as chamadas cadeias globais de valor, né, meio que teriam resolvido o problema da competitividade através de uma ideia de complementaridade, né? Um país complementaria o outro, né? Cadeias globais de amigos secretos. Um país seria complementar ao outro nas suas especialidades e que isso, então, criaria uma grande, vamos dizer, harmonização, né, das relações comerciais internacionais. E na prática o que a gente verifica é o contrário absoluto disso, né? É um clima, assim, nível Primeira Guerra Mundial mesmo, entendeu? É patente, é controle, é domínio tecnológico, é sabotagem, é disputa. Quer dizer, eu como jornalista, por exemplo, mais de uma vez fui sondado por uma empresa em encontros reservados, né, sobre o que outra empresa estava fazendo. Entende? Quer dizer, eu estava, por exemplo, um cenário comum da minha vida era participar de feiras comerciais. Aí você tem várias dessas grandes empresas multinacionais, todas ali, da qual de um país desenvolvido, né? E aí o nosso trabalho é ir até eles e perguntar quais são as últimas, etc. Já me aconteceu mais de uma vez de executivos incomodados com o que acontecia no stand ao lado, né, de uma outra empresa, sabendo que a gente, né, que é repórter, né, que é do jornalismo, tinha informações, né? Vem cá, o que eles contaram para você? Você não pode falar para a gente? Já me aconteceu. Pedindo para você entregar rapadura. Quer dizer, aí você, claro, você vai construindo uma noção de como esses caras, na verdade, estão sempre se espicaçando uns aos outros. E em troca de quê? Bom, em troca de participação de mercado, né? Na real é isso, quer dizer, não existe venda pequena para as grandes empresas internacionais, não existe tecnologia superada para as grandes empresas internacionais. Posso falar isso dos máquinas e equipamentos, posso falar isso das indústrias de materiais, posso falar isso das indústrias de nicho elétrico, nicho de infraestrutura, posso falar isso para as indústrias de nicho digital, entendeu? Não existe. O que eles puderem dominar, eles vão dominar, né? Então, essa outra noção que existe, que eu acho que é completamente equivocada, Paulo, de que, por exemplo, sei lá, tecnologias hidráulicas, que são uma coisa que, assim,
tecnicamente falando, são plenamente conhecidas. Todo mundo sabe o que é uma tecnologia hidráulica e sabe fazer. Dando a um engenheiro os componentes corretos, ele vai tirar um cilindro hidráulico para você. Não tem problema. Isso é uma coisa conhecida do ser humano, não há a menor possibilidade de alguém inventar uma tecnologia hidráulica, né, que seja absolutamente diferente de outras, né? Isso é conhecido já. Só que, se você pegar os arranjos hidráulicos de uma empresa como, digamos, a Caterpillar dos Estados Unidos, né? Eles vão dar um jeito de dizer que aquilo ali é só deles e botar todo mundo com um pulgão atrás da orelha, entendeu? E todo mundo vai querer copiar a hidráulica, apesar de ser igual. E o quanto mais eles puderem prevenir, né, impedir que determinada empresa, digamos, do Brasil, ou digamos, da Argentina, ou digamos, da França, da Alemanha, né, faça um sistema hidráulico bem arranjado como o deles, eles vão impedir. Ou seja, não há essa argumentação de que mas nos nichos tecnológicos mais conhecidos não adianta investir. Balela. Tá aí a Turquia fazendo exatamente o contrário. Fora a marca, né? Eles têm uma marca, né? Que eles zelam por ela e que eles vendem a marca também, né? Exato, exatamente. Né? O filtro de ar pode ser idêntico, né? O Caterpillar pode ser idêntico. Inclusive, muitas vezes sequer é Caterpillar, né? É um filtro de ar feito por um terceiro que vende para ambos, mas só o carimbinho Caterpillar faz ele dobrar de preço, né? Faz ele ser um produto original, mesmo que não seja, né? E é vendido mais com maior garantia, com serviços adicionados, etc. O fato é o seguinte: não existe essa argumentação que eu acho frívola, acho estúpida, de que para um país como o Brasil nós já perdemos o bonde porque as tecnologias que nós dominamos são tecnologias que não valem mais a pena investir. Balela, vale a pena investir. A Turquia está participando dignamente do jogo internacional das grandes corporações industriais já tem uns 20 anos, exatamente investindo em tecnologias de média e média alta complexidade. Você sabe que a Turquia passou o Brasil já em termos de domínio tecnológico e de renda per capita, né? A Turquia está nadando muito tempo. Nadando de braçada. Outro dia eu fui verificar os dados assim para falar na mentoria da Revolução Industrial Brasileira, que eu quero trazer dados também macroeconômicos. A renda per capita da Turquia, se eu não me engano, ela já está para mais de 20 mil dólares 25. Por ano, né? 25 mil dólares. Assim, já superou em muito o Brasil. Está estagnado em 12. Estagnada entre 12 e 14, dependendo do dólar corrente ou do dólar PPP. Quer dizer, cara, é um fracasso. Aí você pega uma indústria de máquinas e equipamentos como a do Brasil, entendeu? Que no fundo faz as mesmas coisas com as quais a Turquia está enriquecendo atualmente, né? E o pessoal debochando, achando que não vale a pena investir nisso e tudo mais. Pô, pelo amor de Deus, entende? Então são essas coisas, entendeu? Se a gente vê, o Erdogan pega e promove infraestrutura na Turquia para comprar publicamente, comprar com orçamento público os equipamentos turcos da marca Hidromek, da marca Çukurova e outras coisas lá que eles andam fazendo muito, né? E aí aqui no Brasil isso é desdenhado, como se fosse uma política de quinta categoria que nos levasse para trás. Eu tive na Turquia, no aeroporto de Istambul, há 2 anos atrás, quando eu fui para o Egito. Cara, eu fiquei de queixo caído. O aeroporto de Istambul, o último que eles fizeram, é um negócio absolutamente fantástico. Ele põe o JFK de Nova York no chinelo, assim, um puta aeroporto. Fizeram um hub com a Turkish Airlines, né? Você começou a falar de Turquia agora, é melhor até a gente parar, porque senão já vai começar a dar aquela depressão, porque apesar de todos os pesares da Turquia, de ditadura, de isso e de aquilo, a Turquia está dando um baile no Brasil, dobrou a renda per capita, está subindo a escada tecnológica, e é um super exemplo de como é possível um país pobre de renda média avançar e galgar posições conforme você está falando. Mas, né, eu queria só fazer, antes da gente avançar, eu queria só fazer aqui uma defesa, né, de por que falar da guerra industrial, que eu acho que é um tema chave, né, e um tema que você domina como ninguém. E por que não falar, por exemplo, de guerra agrícola ou da guerra dos serviços, né? Porque você poderia pensar, bom, por que vocês escolheram falar de guerra industrial? Por que vocês não falam da guerra agrícola? Pô, a guerra agrícola a gente não vai falar porque essa o Brasil já ganhou. O Brasil já é o vencedor da guerra agrícola mundial. O problema é que não adiantou nada, a gente continua pobre, estagnado e com muita desigualdade. Então, a guerra agrícola a gente ganhou e não resolveu. Acho que ninguém aqui tem muita dúvida de que o Brasil é um dos campeões mundiais da guerra agrícola, né? De soja, de café, de açúcar. Então a guerra agrícola está ganha, não resolveu nada. A guerra de serviços é travada dentro do território. Essa é uma característica chave também,
para a gente discutir o porquê de discutir a indústria e a riqueza e pobreza das nações, porque dentro do próprio território, onde se trava a guerra de serviços, especialmente os serviços não transacionáveis, o Brasil não tem grande dificuldade. Repare, Fausto, aqui dentro, para os serviços mais tradicionais, né, se você pegar empresas do mercado financeiro, cadeias de restaurante, shopping center, até mesmo construtoras, né, que são serviços non-tradables, o Brasil é um grande vencedor dessa guerra também. Acho que não há muita dúvida de que o Brasil tem campeões do setor de serviços doméstico. Onde o Brasil apanha de verdade é na guerra industrial mundial, que é no que os economistas chamam da briga dos tradables, né? E dos serviços tradables, dos serviços transacionáveis, que você também, melhor do que ninguém, conhece. Estamos falando, por exemplo, da SAP, das grandes empresas alemãs, americanas, ou até mesmo as Caterpillars da vida, que viram exportadoras de serviços, né? Então, o problema do Brasil não é a guerra de serviços interno, que está ganha, nem a guerra agrícola, que também está ganha. Porque a gente precisa parar para pensar e falar, peraí, se a gente tem ótimas empresas de serviços tradicionais aqui dentro, se a gente tem ótimas empresas agrícolas, por que a gente é um país tão ridículo como esse? De pobreza, desigualdade, que deu tudo errado? Porque a gente perde a guerra industrial, esse é o ponto. Então, a gente precisa se dedicar a entender a guerra industrial, a entender quem está ganhando essa guerra e por quê, né? E por que o Brasil está perdendo essa guerra industrial e como ela é travada, como essa batalha está colocada, para ver se a gente sai desse buraco, né, Fausto? Porque eu acho que não é assim, não é porque eu gosto mais da indústria ou porque a indústria paga o meu salário, é porque é o setor industrial que é o coração do problema brasileiro. O problema brasileiro não está no setor agrícola nem no setor de serviços domésticos. O problema brasileiro está no setor industrial, né, como você bem apontava. E o avanço dos países que têm conseguido enriquecer, que têm conseguido aumentar a renda per capita, está no setor industrial. Eu acho que o seu exemplo de Turquia é maravilhoso, porque a Turquia é um dos melhores exemplos de avanço industrial, né, Fausto? Então, por isso a ideia, né, de falar sobre as crônicas da guerra industrial, por isso a ideia de convidar o Fausto aqui, de trazer o Fausto para essa discussão, porque, no fundo, o Fausto tem um conhecimento que vale ouro. Ele não vale ouro só para a indústria, ele vale ouro para entender o desenvolvimento econômico dos países. Esse é o ponto, né? Porque o setor industrial, ele transborda altos salários, ele transborda inovação tecnológica, ele transborda desenvolvimento tecnológico, ele transborda valor adicionado para o resto da economia, né? Só para dar um exemplo, se você pegar as patentes do mundo, 85% das patentes mundiais está em que setor, Fausto? No setor agrícola? No setor de serviços? 85% das patentes mundiais está no setor industrial, né? Então, só para fazer a defesa aqui de por que a gente está falando das crônicas da guerra industrial, né? E para quem está chegando agora, né, só explicar que isso daqui é uma aula aberta que a gente está fazendo, de uma série de aulas que a gente vai fazer nos próximos dias para falar sobre essas crônicas da guerra industrial, usando o vasto conhecimento que o Fausto tem da prática dessas empresas, dessas indústrias, de vários países do mundo, né, a partir da experiência de vida dele, e eu falando um pouco da perspectiva teórica, né, do que eu tenho estudado sobre o Brasil, sobre o desenvolvimento econômico, né, e lá na frente a gente vai abrir matrículas para um curso que a gente tem sobre as crônicas da guerra industrial, né, Fausto? Então eu queria te devolver a palavra, mas só completando e fazendo essa defesa de por que estudar a indústria. Então a palavra está com você de novo. Pois é, cara. Eu sou um apaixonado por esse tema. Eu fiquei absolutamente encantado depois de ter vivenciado as experiências que eu vivenciei, né, e adquirido esse conhecimento prático, né. A minha carreira profissional acabou se tornando uma grande evidência empírica, né, do que todo esse discurso, né, desenvolvimentista, estruturalista, né, apregoa. E é por isso que eu realmente concordo com você, assim, sem a menor falsa modéstia, mas assim, eu realmente acabei me tornando uma espécie, assim, um caso único, né? Eu eu sou portador de uma informação, e por isso criei a Revolução Industrial Brasileira, né, para colocá-la à disposição do público brasileiro. Eu sou portador de uma informação que, né, acabou gerando uma interface que meio que não existe no Brasil, né, que é a interface de conhecimento entre aquilo que de fato né, o setor produtivo, né, que é industrial, mas que hoje está até para além do industrial clássico, né, e a interface disso com um debate econômico que eu vim a conhecer por ser um apaixonado por economia, um estudioso ainda que não acadêmico, né, e como, na verdade, uma coisa retroalimenta e confirma a outra, né, você vê.
para mim, ter descoberto as teses, né, clássicas, né, da CEPAL, do Celso Furtado, do Prebit, etc., de dizendo que não, esse atraso estrutural, né, que tende a deteriorar os nossos termos de troca, né, através da especialização em uma economia primária, né, só pode ser revertido com uma industrialização, né, para mim foi muito confortável ter aprendido essas coisas, porque eu percebi, pô, cara, tipo, isso para mim é uma evidência. Né? É mais do que. Você passou a vida inteira vendo isso, né? Vendo isso. Quer dizer, as pessoas têm uma tendência, primeiro, a ridicularizar esse estruturalismo clássico como se fosse hoje um conjunto de ideias insuficiente e esquecem que essa crítica é uma crítica superficial. É uma crítica que tenta atacar as ideias, por exemplo, do Celso Furtado, que é um herói brasileiro, um herói da teoria econômica brasileira, exclusivamente pelo fato que quando ele escreveu, né, na maior parte do tempo em que ele produziu a sua obra, as indústrias eram uma coisa. E hoje as indústrias são outra coisa. Acontece que as indústrias não deixaram de ser indústrias, elas se tornaram uma espécie assim, de meta-indústria. Então, ao invés de perder validade, né, hoje o trabalho do Furtado, o trabalho do Prebit, da CEPAL, essas visões estruturalistas que nós gostamos e defendemos, elas ganharam uma hipervalidação. É uma hipervalidação. Hoje é ainda mais impossível superar o atraso estrutural, né, o atraso econômico, mesmo de renda per capita do Brasil, da América Latina, é ainda mais impossível sem um processo industrializante. Agora, claro, e isso até no curso que a gente, né, você mencionou aí, a gente vai abrir essa matrícula essa semana, né, no curso fica claro que essa indústria da qual nós estamos falando, e falamos aí na nossa vida, né, na nossa atividade diária, naturalmente não tem mais as características exclusivamente da indústria do chamado Fordismo, né, da indústria que fez a riqueza dos Estados Unidos, por exemplo, no século XX. E por que eu posso dizer isso? Porque eu conheço a indústria dos Estados Unidos do século XXI, né? E ela não deixou de ser industrial. Ao contrário, sendo indústria, ela começou a abocanhar demais setores da economia americana. A economia digital americana, né, tirando essa que todo mundo conhece, que de fato é uma coisa especificamente direcionada para o consumidor, para uma atividade de varejo, a economia digital americana não existiria se não fosse o setor industrial que integrasse a imensa maioria dos sistemas, Você pensa numa Cisco Systems, pensa numa Oracle, pensa numa SAP alemã, como você disse. Quer dizer, quem seria, né, o driver de demanda? Quem seria o grande demandante dessas empresas de serviços sofisticados? Né? Será que só apenas bancos? Será que traders agrícolas? É claro que não. São exatamente aqueles que produzem 85% das patentes do mundo. Como você bem lembrou aí, são exatamente aqueles que produzem a imensa maioria das exportações e do valor adicionado e exportado das economias, como, por exemplo, da Suécia, da Finlândia, da Alemanha, da França, né, dos Estados Unidos. Ou seja, essa conexão, esse conjunto de interfaces entre o setor produtivo industrial, entendido como clássico, e as suas ramificações, né, na nota fiscal, como eu gosto de dizer, pode se chamar de serviço, que mostra, na verdade... Né? São serviços sofisticados, na verdade. Né? Perfeito, exato. São serviços que nascem imbricados e continuam se desenvolvendo imbricados com a economia produtiva. Né? Então, hoje, por exemplo, você vai numa fábrica, né, estadunidense, né, você vai encontrar uma parte da realidade daquela unidade de produção que, de fato, é fabril. Né? Você vai encontrar, porque a indústria é física, e ela continua física. Tá? As coisas continuam sendo produzidas. Acho que quem vivenciou os 2 últimos anos de pandemia não pode negar que ainda temos uma necessidade absoluta no mundo de que se produzam coisas, né? Então, assim, não existe morte na indústria, não existe sociedade pós-industrial, né? Todo mundo veste roupinha, todo mundo mora em apartamento, né? Todo mundo tem computador, todo mundo tem tablet, né? Todo mundo precisa automóvel, etc.
etc. Né? Então, assim, não existe sociedade pós-industrial. O que existe é uma sociedade que virtualiza certa quantidade de processos, mas essa virtualização está assentada em cima de quê? Bom, bens materiais comercializados com poder de monopólio e patentes, né? Tecnologias, né, que são produzidas e são incorporadas. Ora, então dá licença, não existiria, né, esses saltos de paradigma técnico-econômico, né, para usar a linguagem de um autor que a gente gosta bastante, que é o Reinert, né, não existia isso sem haver, né, uma irradiação, né, da economia produtiva física, né, em forma de demanda, para as economias física industrial, para as economias, né, sutis, vamos dizer assim, né, intangíveis, não materiais, né, que são essas que estão nas cidades, são os designers, são os arquitetos de informação, são os engenheiros, né, de software e de materiais, a nanotecnologia, etc. Agora, tudo isso meio que se encontra num grande rio, né? São afluentes de um grande rio que se chama indústria contemporânea, cáspita, né? E isso aqui no Brasil, tem uma dificuldade enorme. Tem uma dificuldade enorme de entrar na cabeça das pessoas, né? De que existe esse rio, né? Onde os afluentes econômicos se encontram. Esse rio que secou no Brasil, no caso, que está secando. Que está secando, exatamente. Isso aí. E vai levar o Brasil a uma situação muito ruim se esse processo não for revertido, né? Muito ruim. Então, no fim das contas, nós temos... A gente está agora, né, Fausto? Muito ruim a gente está agora. Vai ser pior ainda, né? Vai ser... vai virar uma tragédia, vai ser doom, assim, vai ser um negócio realmente... Porque é isso, quer dizer, vai começar a chegar um ponto em que... Porque a gente dedica a nossa vida a fazer essa defesa, né? A fazer essa argumentação publicamente, não é... porque a gente quer ter razão. É porque vai chegar um ponto em que nem mesmo, os netos do Paulo Guedes, né, ou os filhos do Marcos Lisboa terão oportunidade de trabalhar como designers ou arquitetos de informação ou, o que eles vão querer inventar, entende? É complicado, quer dizer, vai ter que ir para o campo para tentar disputar uma das poucas vagas qualificadas que tem no agronegócio, por exemplo, ou na mineração. Você sabe que eu dei um dado outro dia na Revolução Industrial Brasileira a respeito da perda de empregos no setor industrial brasileiro? Perdemos na década 1 milhão e tantos mil empregos no setor industrial brasileiro. Natural, era esperado, dado o fechamento de empresas, né? Foram dezenas de milhares de fábricas fechadas, então, natural. Aí nós saímos de, quase 9 milhões de empregos industriais para 7 milhões e tantos empregos industriais em uma década. Legal. Aí o dado do IBGE, isso aí, tá? Compilado pelo UFMG, mostrava que no setor de mineração havia crescido o número de empregos no Brasil ao longo da década. Também natural, esperado, né? De 170 mil para 190 mil. Isso está compilado por um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Com dados que eles reuniram do IBGE, da Agência Nacional de Águas, se eu não me engano, porque tinha uns dados lá interessantes, do SUS, né? Usaram dados do DataSUS. Em nenhum país do mundo o emprego de mineração ultrapassa o 1,5%. Quando muito, chega a 2% do emprego, que é o caso australiano, 2,5%. Quando muito. Então, o setor de mineração, ele não cria empregos. Não cria empregos. Né? Esse é um negócio dramático. Mas até, só aproveitando aqui o gancho, tem muita gente que perguntou de vários casos, porque sempre que a gente fala de indústria, vem, né? E o caso da Austrália, e o caso da Nova Zelândia, e o caso da Estônia, e o caso do Canadá. Todos eles países muito industrializados. Esse é um mito assim, fundamental que as pessoas não conhecem. A Austrália está entre as 20 maiores indústrias do mundo. Ela tem quase 90 bilhões de dólares de produção industrial, com uma população de 25 milhões de habitantes. A Austrália tem quase a metade da produção industrial brasileira, com 10% da nossa população. Né? É claro que ela também tem uma economia de serviços sofisticados, também tem mineração, tudo isso. A indústria não representa grande parte do PIB dela, mas isso não significa que ela não tem uma indústria grande e importante. Em termos per capita, aliás, a Austrália é mais industrializada que o Brasil. Se você olhar per capita, dá quase 3 mil dólares de produção industrial per capita. A Nova Zelândia, mesmo caso, a Nova Zelândia tem uma indústria per capita de alimentos high-tech. Canadá tem
muita indústria relevante, Bombardier, os tratores, a própria Estônia vem de uma tradição McCloskey, do Canadá. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, pessoal, Google, produção industrial. Pega o país aí que você está falando, dá um Google, você vai ver a produção industrial. Você vai ver que não existe país de renda per capita acima de 15, 20 mil dólares que não tenha uma indústria per capita elevada, né? Então, estudar indústria é estudar desenvolvimento econômico. Israel, super industrializado. Isso. Israel é um caso clássico de sofisticação tecnológica, produtiva industrial, criada a partir dos investimentos do Estado bélico, né, de guerra, né? Você pega aquele Iron Dome, as tecnologias de reconhecimento facial, o Waze, são todas maravilhas industriais e de serviços sofisticados, que o Fausto também nos explica, que vieram desse drive de industrialização e de sofisticação conduzido pelo Estado de Israel, né? E por aí vai, né, Fausto? A gente poderia ficar falando horas aqui desses casos, né, de que as pessoas imaginam que não tem indústria, de como tem indústria. A Irlanda também é outro caso. A Suíça é outro caso, né? Você, mais do que ninguém, conhece toda essa galera, né? Eu fico muito besta com as coisas que circulam pelo Brasil, assim. Eu vou te dizer, cara, cada batatada, mas cada batatada. Olha, eu sinceramente, assim, cara. A Austrália não tem indústria, eu acho que é a maior de todas, cara. Essa daí, realmente. A da Austrália. Não, assim, por exemplo, Suíça, os caras já nem falam mais, porque, cara, não dá, entendeu? Pô, simplesmente não dá. Né, assim, se você pega pelo per capita, né, que tudo bem, tá, é uma economia, é um país pequeno, com a população pequena, então o per capita vai ficar distorcido mesmo, tudo bem, vai lá. Mas, tipo, per capita é a maior indústria do mundo, para começar a conversa, né, a Suíça. Exato. Então, assim, tu já vê que alguma coisa ali acontece no meu coração. Agora, no caso específico da Austrália, cara, eu não sei, eu acho que os defensores da desindustrialização, os defensores do ricanismo, né, da primarismo econômico, das vantagens comparativas, eles pegaram o caso australiano como cavalo de batalha, propositalmente. Porque assim, pô, cara, eu até amanhã, me lembra isso, por favor, eu vou trazer aqui do computador a matéria que eu fiz, lá na Revolução Industrial Brasileira tem essa matéria no site, tá? Eu vou ler, né, como já fizemos aqui outras vezes, né, eu vou ler a lista de empresas industriais australianas e os seus produtos, né, que eu elenquei numa busca rápida, uma busca mequetrefe que eu fiz no Australian Manufacturers Bureau, tá? Aí você já me responde o seguinte, por que existiria um Australian Manufacturers Bureau, né, ou seja, uma associação das empresas industriais australianas, se o país não tivesse indústria manufatureira, né? Começa por aí. Agora, beleza, aí você pega a lista, entendeu, e vai ticando. Cara, é cada coisa que tu fica de queixo caído. Canadá, vamos lá, país petroleiro, tá? País com tremendas necessidades históricas de calefação, né, de gestão energética eficiente, etc. País com recursos naturais de mineração grandes, embaixo do gelo, etc, etc. Muito bem. Você acha que teria ficado rico sem empresas como a McCloskey, por exemplo, que é uma das gigantes mundiais de processamento de minerais? Você acha que eles teriam ficado gigantes sem as empresas que eles têm? Os tratores, né? Acho que a própria Massey Ferguson tratores. Massey Ferguson. A Bombardier, isso. Os aviões. A Bombardier, exatamente. Quer dizer, são evidências, né? E a gente fica olhando, assim, esse pessoal fala, puta, cara, ou não sabem de nada ou estão de má fé. E a verdade triste é que sim, estão de má fé, né? Querem confundir o debate brasileiro, porque ainda estão naquela do Eugênio Goudin, entendeu? De vencer aquele velho debate do Eugênio Goudin com o Mário Henrique Simonsen e acham que ainda está valendo. Roberto Simonsen. Roberto Simonsen, Mário Henrique era o filho, né? Pois é, Roberto Simonsen. Ou seja, é ridículo. Então, é ridículo. Aí você pega, tá? Pelo outro lado, aquilo que eles não podem falar, então vamos descrever, né? Como resposta também, aquilo que eles não querem falar. O que é o avanço chinês? Você pega a curva da renda per capita chinesa, não é mais uma curva, né? É uma linha reta em 90 graus, né? Aquilo faz assim no gráfico, né? Uma linha em pé, né? Vai subindo em pé. Exponencial. É um milagre econômico, de fato, né? Aí você pega a história recente chinesa.
é empresa industrial atrás de empresa industrial fazendo projetos de controle e domínio tecnológico. Uma atrás da outra. Conheço várias, sei citar vários casos no curso Crônicas da Guerra Industrial, tem vários. A produção industrial chinesa hoje é de 4 trilhões de dólares, né? É o dobro da produção industrial americana, que é de 2 trilhões de dólares. Hoje a China já é exatamente a maior indústria do mundo, né? A China, depois dos Estados Unidos, né? Fizeram uma atacada muito geopolítica, né? Uma jogada geopolítica de 30 anos muito inteligente, que foi atrair as empresas, né, estadunidenses para o seu território, né, com condições de controle acionário, controle societário, controle econômico, etc. Por exemplo, zonas econômicas especiais de exportação e importação, tarifas, manipulação de câmbio e tal e coisa. Transferência de tecnologia, forçaram transferências de tecnologia muito em grande volume, e aí desindustrializaram os Estados Unidos e começaram a subir, e, quer dizer, aí você tem isso mais uma vez confirmado naquele que é o grande conflito mundial contemporâneo, e ainda assim no Brasil tem gente negando. É impagável, realmente o que acontece aqui é um circo, assim, é uma coisa impressionante. Impressionante. Daí por isso a necessidade de debater isso, né? Exato. Nada explica mais o desenvolvimento da China do que a industrialização chinesa. Óbvio, ululante você pegar um país que tinha uma indústria que não produzia 100, 200 bilhões de dólares de produção anual da indústria e hoje produz 4 trilhões de dólares de produção industrial e abastece o mundo inteiro. E foi ótimo você ter lembrado da China, Fausto, porque é o melhor exemplo da crônica da guerra industrial, porque a China foi no mundo e bateu todo mundo. Ela venceu a guerra industrial. A China é a grande vencedora da guerra industrial das últimas décadas. E não precisamos falar aqui como ela venceu essa guerra. Não foi nada bonito de se ver, né? O Fausto, né? Vamos botar, tá censurado o vídeo agora, porque tem crianças na sala, mas no nosso curso lá de Crônicas da Guerra Industrial, o Fausto poderá contar para vocês como a China venceu esta guerra industrial, né? Tenho certeza de que não foi assim, usando táticas ortodoxas, abrindo a economia, tirando tarifas, né, respeitando patentes, né, muito pelo contrário. E nem tão pouco dedicando 100% do seu orçamento à educação das crianças, né? Sem querer dizer que a educação das crianças não seja importante, é fundamental. Agora, né, se você perguntar para qualquer chinês se eles simplesmente fizeram boas escolas, ele vai dizer que não. Sem a Zoomlion, sem a XCMG, sem a ZPMC, sem a Huawei, sem a Xiaomi, sem a Sunny e tantas outras. Essa é impressionante, a Sunny é impressionante, né, cara? Você fica dando um Google para ver o que as empresas industriais chinesas falam. Bom, basta assistir a fábrica americana, né, que é um belo exemplo. Que até foi o American Factory, né? Exatamente. O American Factory isso, dá um belo exemplo disso, né? Mas agora imagina milhares de American Factories, que na verdade eram American Factories, como você falou, que foram para a China, né? Então os Estados Unidos ele está aí se debatendo, e o próprio Biden tenta reindustrializar os Estados Unidos. Vejam que a palavra indústria e manufatura aparece o tempo todo no plano Biden. Eles estão num esforço deliberado de reshore, de manufacturing em América e tudo mais. Não à toa, né? Porque eles perceberam que os Estados Unidos, que já chegou a ter mais de 50% da produção industrial do mundo, nos anos 50, 60, os Estados Unidos tinha mais da metade da produção industrial mundial. Hoje eu não tenho o dado exato de cabeça, mas eles não devem chegar a 10% da produção industrial mundial. Então, é verdade que eles têm muita indústria ainda, né? É importante dizer isso, porque senão, Fausto, precisa tomar cuidado, que senão o nego vai falar que não tem indústria nos Estados Unidos. Então, já é assim, não. Nos Estados Unidos não tem indústria, isso não tem nada a ver com a riqueza americana. Então, vamos dizer, os Estados Unidos produz 2 trilhões de dólares de produção industrial por ano. É a segunda maior indústria do mundo. Só que isso representa apenas 10% do PIB americano hoje, já representou 25%, quase 30% do PIB americano, já representou 20% do emprego, né? E hoje caiu para 10%, mas ainda é a segunda maior indústria do mundo. É importante dizer isso, senão a galera vai querer dizer que não tem indústria nos Estados Unidos. Né? E aí, quer dizer, seria mais falácia, mais mentira e mais má interpretação. Poxa, gente, não é difícil compreender. Os Estados Unidos viveram
o apogeu dos apogeus, né, mundiais em termos de industrialização. Assim, não houve processo de industrialização mais prolongado e mais enriquecedor do que aquele verificado entre o final do século XIX e, sei lá, 1970, né, até 1970 nos Estados Unidos. A glória industrial. Entendeu? Então é óbvio que os efeitos, né, de quase um século de desenvolvimento tecnológico e industrial, quase que hegemônico, quase que único no mundo, um rolo compressor absurdo em termos de poder econômico, isso gera efeitos de longuíssimo prazo. Evidentemente que a economia dos Estados Unidos, né, se aproveitou disso para, justamente, usando as interfaces típicas entre setores industriais e demais setores, né, promoveu transformações posteriores na sua estrutura produtiva, no sentido de uma diversificação ainda maior. Então, é claro que nos Estados Unidos houve condições para por exemplo, o surgimento de grandes cadeias varejistas de todo tipo de coisa. Era muito fácil fazer isso. Houve o surgimento houve condições para o surgimento de empresas de serviços sofisticadíssimas, né, e que tiveram tempo e demanda para se desenvolverem junto às indústrias estadunidenses, como aquelas que eu citei anteriormente do setor de tecnologia da informação, Cisco, Oracle, né, a própria Apple, a própria IBM, né, e tantas outras. Assim como houve a condição de estoque de capital, acúmulo de capital necessário e suficiente para a formação de um sistema financeiro como aquele que fez a grande riqueza dos derivativos, mas também a grande crise dos derivativos de 2008, não é? Ou seja, os Estados Unidos são específicos em tudo. Agora, mesmo sendo específicos em tudo, não conseguem fugir à regra, né, de ter na sua história um longo e prolongado período de desenvolvimento industrial, formador de riqueza na base de domínio tecnológico e patente, com imensa participação do seu Estado ativo empreendedor, né, junto a empresas competitivas em ambiente concorrencial, sim, porém em coordenação com o Estado, e que veio a formar aqueles Estados Unidos que hoje estão com problemas, em função exatamente de terem descuidado, de terem achado que isso era um processo que não ia nunca se desfazer, e se descuidaram, e deixaram a China fazer a mesma coisa. Exatamente. E o projeto que deu certo e que teve sucesso nos Estados Unidos foi o projeto do Norte, que era o projeto industrialista, que se contrapôs ao projeto do Sul, que era o projeto escravista, algodoeiro, agroexportador, agrícola. Aliás, veja como essa coisa da indústria explica, inclusive, as diferenças regionais, Fausto. O Brasil, regionais, 50% da indústria do Brasil está no Sudeste, por isso que a renda per capita brasileira do Sudeste é muito maior do que o Nordeste. A mesma coisa se aplica ao norte e sul da Itália, todo o norte italiano é industrial, o sul é agrícola. Mesma coisa se aplica aos Estados Unidos, que tem a maior pobreza nos estados do sul, né? Disparado, né? Então, por onde você olha, não dá para explicar riqueza e pobreza das nações, dos países, das cidades, sem falar de indústria, né? Então, é por isso que a gente está aqui focado na guerra industrial, nas crônicas da guerra industrial, né? Que é um tema chave tanto do meu canal quanto do canal do Fausto. E por isso que a gente fez esse curso, Crônicas da Guerra Industrial, para estruturar todo esse conhecimento, essas ideias que a gente quer passar para vocês, que a gente vem trabalhando há mais de ano já, Fausto. Eu estava fazendo as contas, nós estamos há quase 2 anos já nessa, que é a idade do canal Revolução Industrial Brasileira, né? Tá datado ali, bem claro, né? Então a gente vai abrir nos próximos dias a segunda turma do nosso curso, Crônicas da Guerra Industrial no Mundo. A gente queria convidar vocês para conhecer o curso, eu deixei o link aqui embaixo no vídeo para vocês darem uma olhada. Lá tem várias aulas muito, muito legais, especialmente as aulas do Fausto, abrindo essa caixa preta da guerra industrial, falando de casos de empresas brasileiras, de empresas dos nórdicos, americanos, japoneses, asiáticos, né, Fausto? Antes da gente terminar essa aula aqui, fala um pouquinho das suas aulas e do curso e desse trabalho que a gente vem fazendo e tal, que não foi moleza não, cara. Dá um trabalho do cão fazer isso daí, né? Foi, é verdade. Foi um bom tempo de gravação, foi um bom tempo de estudo também, reunião de informações, mas, olha, eu tentei explorar uma variedade o mais ampla possível das coisas com as quais eu tive contato ao longo da minha carreira profissional, né? Eu tenho 44 anos, já não sou, né, como minha telha brilhante aqui, né, dá o testemunho, né, já não sou nenhum garoto. Então, Você é um jovem mancebo ainda. Um jovem. Jovem mancebo, né? Jovem mancebo cuja idade é igual à sua, né? Vou retribuir o elogio. Boa.
Então, assim, quer dizer, tem um pouco de competições, por exemplo, entre grandes empresas. Uma das coisas que eu mais enfatizei é como as grandes marcas internacionais de determinados setores constituíram essa sua presença dominante, né? Então eu cito vários casos, assim, por exemplo, a questão do desenvolvimento do caminhão articulado, né? Foi uma das primeiras aulas que eu fiz, e fiz Fantástico, da especificamente para o Volvo, caminhão. né? Fantástico, né? O caminhão articulado é uma tecnologia pouco conhecida e que, por ser um caminhão, muita gente confunde com caminhões comuns, né? Mas é uma coisa absolutamente específica, porque foi um projeto de engenharia sueco, desenvolvido pela empresa Volvo, isso lá dos anos 50, né? Para atender um requisito da movimentação de materiais fora de estrada, porque os eixos rígidos, né, dos caminhões comuns, quando passa por terrenos irregulares, né, eles acabam, né, jogando material fora da caçamba. Então você acaba transportando, vamos dizer, 20 toneladas de material de ponto A a ponto B, e chegando no ponto B, você já não tem mais 20 toneladas de material, você tem, sei lá, 19. E isso significa uma perda de 5%, né, da sua produtividade, o que é muita coisa. Então eles desenvolveram uma tecnologia de eixos móveis que faz com que toda a carroceria do caminhão seja articulada e, portanto, ele responda a movimentos de acordo com a condição do relevo, né, por onde ele caminha, por onde ele passa, e a caçamba praticamente não recebe, né, a transmissão desse movimento, o que aumentou a produtividade do pessoal que mexe com movimentação de materiais em porcentagens muito significativas. Daí, claro, veio a dominar o mercado mundial de caminhões para movimentação de materiais a granel. Até hoje a Volvo ainda tem vantagem relevante nisso. Mas também não está fácil a vida dela. Líder de mercado incontestável, né, em todos os países, né, para a questão de caminhão articulado. E digo mais, porque certos segredos do caminhão articulado ela domina, né, até hoje são coisas que são proprietários e exclusivos, né, que está na patente original, imagino eu, né, que eu nunca vi a patente original, mas imagino que esteja na patente original. E outra, a força da marca, né, a questão de como a marca Volvo trabalhou, né, a ideia de que caminhão articulado é Volvo e Volvo é caminhão articulado, construiu para ela uma reputação que ainda lhe coloca na dianteira, mesmo tendo vários outros fabricantes hoje sendo capazes de produzir também caminhões articulados. Mesmo assim, por ser um produto de altíssima sofisticação, está na mais imperfeita das concorrências, né? Ou seja, pouquíssimas empresas realmente produzem isso, né? Por países, eu posso dizer, a própria Suécia, vamos lá, a Inglaterra produziu e saiu, tá? Não aguentou o tranco, né? Tinha uma fabricante inglesa que fazia e não aguentou o tranco e saiu. No resto da Europa, ninguém mais faz. Estados Unidos, com 2 empresas, Coreia, com 1 empresa, China agora faz também, e acabou. E acho que no Japão faz também, né? E o Brasil não faz nem o caminhão, o Brasil não faz nem o caminhão básico, né? A gente, quando muito, faz a carroceria. Não. O Brasil não tem domínio tecnológico no setor automotivo, né? Apesar de o setor automotivo já estar em transição para um novo paradigma, não tem. Nós tivemos, né? O Brasil não é capaz de fazer um caminhão. Só para registrar, porque o Brasil é pobre e a Suécia é rica. O Brasil não sabe fazer caminhão. A Suécia faz um caminhão articulado. Só para dar um exemplo do que né? Do como é o mundo, né? E quando o Paulo diz que não sabe, o que ele quer dizer é que, assim, é claro que engenheiros brasileiros saberiam fazer isso. O problema é que não tem uma empresa brasileira onde se exercitar e poder produzir a porra do caminhão, né? E não existe essa empresa. Porque se ela existir, ela vai tomar um pau da Volvo, da multinacional, já bem quietinha. Já se tornou praticamente... já se tornou praticamente inalcançável. O momento certo de ter feito isso era quando foi feito lá nos anos 40, com a Fábrica Nacional de Motores, que chegou a desenvolver modelos de caminhão, e que hoje, com a maior fidalguia, com a maior deboche, as pessoas dizem, mas aquele caminhão era uma merda. Cara, tudo era uma merda no começo. O da Volvo também era uma merda. Inclusive, no curso, você põe a foto dele, era um caminhão ridículo, aquele negócio da Volvo, de 1930. Exatamente. Os caminhões eram uma piada, né? E virou isso que virou, né? Quando eles fazem o Level Charlie, que é o primeiro modelo de articulado lá em 1940,
49, uma coisa assim, 51, não sei direito, mas está lá no curso, né? Quando eles fazem o Gravel Charlie, cara, o Gravel Charlie é uma adaptação quase que improvisada de uma caminhoneta. É uma adaptação. É uma caminhoneta, né, tradicional, adaptada na improvisação. E eles lançam. Assim, não tem comparação. Tá lá no Museu da Volvo na Suécia até hoje, o original, né? E eles fizeram réplicas, né? Que tem, por exemplo, quem tiver o privilégio de visitar a unidade da Volvo em São Carlos do Pinhal, na região metropolitana de Curitiba, pode ver uma réplica do Gravel Charlie, que é esse original do caminhão articulado. Tem. Vou lá ver. É uma réplica. Sabia. Isso. É. E aí você pode ter a ideia do que é. Cara, é uma caminhoneta. Dessas que hoje você chama de VUC, né? Veículo Urbano de Carga. Né? É a caminhoneta adaptada. Quer dizer, aí o pessoal fala que a FNME, a Fabricante Nacional de Motores, que fez caminhões brasileiros lá em 1940, mas o caminhão era uma merda, tinha duplo câmbio. Meu amigo, no começo, tudo é uma merda. A Toyota era uma merda. Claro, aliás, né? Você conhece bem. A Toyota só não quebrou porque o governo japonês sustentou ela durante mais de 10 anos. Aliás, ela surgiu porque os americanos colocaram demanda para caminhões para a Segunda Guerra Mundial. Por isso que o japonês começou a fazer caminhão, né? Olha, veja só, Fausto. Então é isso, quer dizer, entendeu? Não tem, quer dizer, aí claro que durante esses anos todos, essas décadas, né, aquilo foi se sofisticando, e aí isso é apresentado, né, lá no curso. Essa aula é uma aula muito interessante, né? Como que, porra, você, ao longo de décadas, agora, é isso, precisa de décadas. Só que no meio dessas décadas, construiu-se uma Suécia rica. Exatamente. E isso é sensacional. E não foi, claro, não foi só o caminhão articulado, né? Foram várias empresas fazendo várias coisas diferentes, né? Bom, mas é esse processo. Hoje eles dominam o 5G com a Ericsson, não precisa ir muito longe. Hoje então, eles estão no páreo com a Nokia e com a Huawei para dominar. Recentemente viu essa matéria da VEG tentando articular 5G, colocar 5G nas fábricas. Quem está lá? A Ericsson, né? Então, não é difícil saber o que a Suécia é rica, né, Fausto? Ela ganhou a guerra industrial, esta mesma que ganhou a guerra industrial. O Brasil perdeu. Né? Eu acho que estamos aqui já 50 minutos de aula, né? Falamos até mais do que o planejado, né? Mas enfim, vamos. Porque aqui ninguém gosta de falar, né? Foi ótimo aqui, acho que já deu para dar uma ideia geral das aulas que a gente vai dar nos próximos dias aqui no meu canal, no canal do Fausto, também no Twitter, no Facebook, e também convidar vocês para conhecer o curso lá, que a gente não gosta de falar, tem mais de 20 horas de aulas detalhadas e aprofundadas de tudo isso que a gente está falando aqui, que é parte do nosso trabalho de pesquisa, né, do meu trabalho de pesquisa, do trabalho do Fausto de pesquisa, de campo, de conhecimento. Na verdade, é uma vida, né, Fausto, de conhecimento, né, que a gente coloca no curso, são duas vidas, né, a minha e a sua, de conhecimento desses temas, o meu conhecimento um pouco mais teórico, o seu conhecimento um pouco mais prático, mas que também não quer dizer que você não tenha conhecimento teórico que eu não tenha conhecimento prático, né? Que também... Claro. Também isso está em nós, né? Então, eu acho que entre nós pode valer a regra da concorrência perfeita. Aqui está tudo em casa. Diferente do mercado mundial, né? Assim, a gente não está em regime de competição fratricida. Exatamente. Então, deixa o convite aqui, Fausto, antes de te passar aí para as palavras finais, vou colocar aqui a última vez aqui o link, convidar as pessoas para conhecer, para dar uma olhada lá nas aulas e te agradecer e te passo a palavra final aí, Fausto, se você quiser dar um último comentário aí para a galera. Tá bom. Bom, pessoal, obrigado por nos assistir. Assim, eu gosto muito de conversar aqui com o Paulo, porque através do Paulo eu chego em mais pessoas, né? O Paulo tem uma audiência muito grande, então eu fico feliz de né, meio que usar aqui a estrutura do Paulo para falar com você. Eu me apresento, né? Eu sou Fausto Oliveira, jornalista industrial. Eu contei um pouco da minha experiência. Eu fiz esse curso junto com o Paulo, né? Meio a meio, exatamente para poder juntar, né, esses estoques de conhecimento que nós dois temos e colocar isso a serviço do Brasil, entendeu? A ideia aqui é prestar um serviço, né, a essa sociedade a qual nós pertencemos e que nós queremos melhorar. A gente acredita que ainda dá tempo de movimentar certas coisas no Brasil, ainda é possível recuperar certas coisas no Brasil, mas para isso é preciso criar essa massa crítica, criar esse entendimento.
sem criar esse entendimento a respeito do que é importante e do que é menos importante e dos processos que levam, né, aos bons resultados, aí vai ficar difícil. E nós, hoje no Brasil, vivenciamos uma situação chata, né, de sabotagem de informação, né? Tá aí o artigo do Marcos Mendes, que eu não canso de me indignar, é um ato de sabotagem de informação, Incrível, né? cara. Aquilo que saiu sábado na Folha de São Paulo. Que é triste de se ver, né, cara? É uma sabotagem, aquilo ali é sabotagem. Aquilo pegou uma interpretação absolutamente restrita e distorcida da história recente do Brasil, né, juntou com omissões e mentiras a respeito das histórias recentes de países como os asiáticos e produziu um pacote de desinformação que é feito para, cara, deixar o Brasil numa situação exatamente como ele está. Entende? Exato. Então isso é sabotagem, isso é um ato de sabotagem. E é contra isso que a gente, entendeu, se bate aqui, fica, né, usando a internet para tentar, né, reverter esse processo destrutivo, né, do Brasil. Então, de certa forma, também faz parte da crônica da guerra industrial, né? Quer dizer, o Marcos Mendes está falando contra o Brasil na guerra industrial, né, de certa maneira. Né? E os que pensam como eles também. Né? E nós estamos aí, tentando defender. Então a gente precisa de vocês. Né? A gente precisa de vocês. Então, vir para o curso, fazer o curso, de certa maneira, é também se engajar nisso. Né? E com isso eu termino, agradeço a audiência. Estaremos juntos aí, eu e o Paulo, a semana inteira aqui, dialogando com vocês. Vocês podem mandar perguntas, de repente a gente responde uma ou outra. Né? Eu vou tentar trazer mais fontes aí, a questão da Austrália, vou ver se eu me comprometo de trazer amanhã. Né? Me lembra, Paulo, para a gente estapear um pouco a cara das pessoas que ignoram a indústria australiana. Mas é isso. Fausto. Obrigado. Obrigado, show de bola. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.